A paz do Senhor. É um motivo de muita alegria de estar aqui nesta oportunidade para transmitir aquilo que o Senhor Jesus tem colocado ao meu coração para cada um de vós que estão aí a nos ouvir. Eu quero fazer uma leitura da palavra de Deus, uma rápida reflexão no livro de Abacuque, capítulo 3 e versículo de número 2. Abacuque, o profeta Abacuque, no Antigo Testamento, capítulo 3, versículo de número 2, nos diz assim: Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos a notifica, na ira lembra-te da misericórdia. Um texto que fala profundamente ao meu coração. E eu me sinto estimulado, incomodado pelo Espírito Santo para compartilhar com todas as pessoas que estão a nos ouvir. Estamos vivendo uma época caótica, uma época de crise, uma época em que há falta de personalidade, uma época em que há falta de caráter, de honestidade, sinceridade. Mas eu não estou falando isso para o mundo em que vivemos, o mundo que desconhece do Senhor, pois eles não conhecem a palavra. Quem somos nós para querer falar das pessoas? Mas eu trago essa reflexão neste momento para cada um de nós, que somos a igreja do Senhor Jesus. Muitas pessoas às vezes vinculam a palavra igreja ao local onde ele congrega, onde ele vai para comungar, mas igreja é cada um de nós, é eu e você. A partir do momento em que aceitamos a Cristo como Salvador, nós damos liberdade para que o Espírito de Deus venha habitar na nossa vida, na sua vida, na minha vida. Independente de denominação, de credo, religiosidade, nós temos que aceitar a Jesus, ter Ele em nossas vidas. Mas, por tantas circunstâncias da nossas vidas, algo está nos separando de Deus, separando da palavra do Senhor, da verdadeira palavra. Por que isso? O livro de Abacuque que eu li aqui nessa oportunidade, ele fala para nós de um momento caótico, um momento de crise em que o profeta Abacuque se encontrava. Ele perguntava para Deus: Deus, por que isso? Por que a injustiça? Por que o escândalo? Por que tanta falta de sinceridade e honestidade nas pessoas? Não posso mais confiar nem em uma pessoa que se diz ser um líder religioso. Não posso confiar num pastor ou naquele. Tá difícil, meu Deus. Abacuque se encontrava nesse momento de crise caótica pela sociedade onde ele vivia. E trazendo para os nossos dias de hoje, nada é diferente. Os personagens mudaram, mas o enredo, a história é a mesma. Não se mudou nada. Continua se acontecendo as mesmas coisas. E aí o Espírito Santo fala no profundo da minha vida. Babilônia se levantava contra Judá. Se levantava como uma força destrutiva para acabar com Judá. Judá significa o povo de Deus, eu e você, que queremos fazer aquilo que agrada ao Senhor, que temos o amor de Deus na nossa vida. E nós estamos sendo assolados por tantas coisas que estão acontecendo. E eu e você muitas das vezes nos perguntamos: Senhor, por que isso, aquilo, Senhor? E que escândalo! Poxa, mas eu não esperava isso de tal pessoa. Todos esses questionamentos, Deus responde a Abacuque, querendo dizer para ele que tudo aquilo Deus estava permitindo para que o povo viesse se acordar
para que o povo viesse se despertar e saber qual era a verdadeira vontade de Deus para com a vida de cada um deles. Porque Deus está no controle de tudo na nossa vida, até na pior situação, porque Ele quer que nós venhamos ser despertados, sair da posição de sossego, se acordar para o que está acontecendo. Mas tem muita gente que não, está como se tivesse uma venda em seus olhos, nos seus ouvidos, e não quer ouvir, não quer aprender, não quer saber a verdade. Meus amados, amadas, nós precisamos nos acordar para o verdadeiro evangelho. Sabe por quê? O verdadeiro evangelho não é comida, não é bebida, não são bens materiais, não é casa, não é carro, não é dinheiro, não é ostentação, não é essa banalização que estão pregando aí. O evangelho de Cristo Jesus é uma palavra muito rica no sentido espiritual para a minha vida e a sua vida. Ela foi deixada de graça, e a Bíblia diz: de graça é nos dado, e de graça temos que retribuir. Mas hoje, no mundo caótico que estamos vivendo, eu não falo para o mundo em si, porque o mundo, existe muita violência, assim, ficamos apavorados. Mas eu digo no meio dito evangélico. Eu sou evangélico, todo mundo é hoje. Mas poucos são convertidos. Se converter significa dar uma meia volta, uma conversão. Eu vou virar as costas agora para aquilo que estava fazendo e vou mudar a minha atitude. Eu vou ser agora uma pessoa de personalidade, de caráter, sincera, honesta, com meus impostos, com a minha esposa, com meus filhos. Não é esse tipo de evangelho que estamos ouvindo aí afora. Casado com a mesma esposa, amando ela, conquistando a cada dia, a cada momento, amando os seus filhos, sendo sincero para consigo mesmo. É isso que precisamos. Precisamos urgentemente de uma reforma. Uma reforma nesse meio dito evangélico, que isso me dá náuseas. Eu fico incomodado. A ostentação está acabando com muitas pessoas. O poder, o dinheiro, porque eu faço, porque eu posso, porque eu sou presidente, porque eu não sei o que lá. As religiosidades, você não pode isso, não pode aquilo. Não, porque não pode isso aqui, que não sei o quê, porque é a nossa doutrina. Que doutrina? Doutrina é a palavra de Deus, palavra de salvação para a minha vida e a sua vida. Deus, ele não é um carrasco. Ele quer que você viva em liberdade. Uma liberdade em moderação. Paulo escreve em Gálatas que agora temos uma liberdade em Cristo Jesus. E não devemos mais nos submeter a nenhuma lei humana, a nenhuma vaidade humana, a nenhuma ideologia humana. Porque aí ficam inventando modas e esquecem, ou deixam, começam a criar moda para não falar a verdade. Abacuque estava vivendo uma época de crise de personalidade de todos os aspectos. E hoje qual é a crise que estamos enfrentando? Dentro do lugar aonde congregamos, porque a igreja somos nós. Você ouve tantos escândalos, tantas aberrações. É venda de lenço, é venda de água. Aí alguns dizem, não, porque o fulano de tal lá agora estão fazendo tal coisa. Tá, mas e dentro do lugar onde congregamos? Que diz que é para você dar tanto, para você ser abençoado. Enquanto tem muitos indo para a Europa, líderes religiosos, muitos com carrões, muitos com casa estrondosa, mansões, enquanto eu e você estamos aí pelejando, lutando, para trabalhar honestamente, para ter aquele suficiente para a nossa vida. Que Deus é esse? Que só abençoa essas pessoas e nós não? Aí vamos supor uma pessoa que chegue na igreja hoje, simples, honesta, se assenta à igreja, quer ouvir uma palavra de Deus. E lá ela ouve aquela hipocrisia.
Você precisa dar tanto para você ser abençoado, para não sei o que lá. Irmãos, eu não estou fazendo rodeio aqui, eu estou falando diretamente, porque chega dessa teologia barata, dessa hermenêutica que fazem tudo para pregar aquilo que tem que ser pregado e não pregam. Evangelho é prática de vida e nós precisamos praticar o Evangelho. Sabe por quê? Porque no meio secular a educação nos ensina que a verdadeira educação, ela só é concluída quando eu coloco em prática. Então eu preciso aprender a colocar em prática as coisas de Deus na minha vida para ser abençoado. Aí chega uma pessoa, senta na igreja, ouve. Não, você precisa dar tanto e não sei o que. E o camarada com o bolso cheio, comida dentro de casa, um bom carro, uma boa casa, uma boa roupa. Que Deus é esse que estão pregando? Eu vou para o livro de Atos dos Apóstolos e eu vejo os apóstolos, a igreja primitiva, viviam na comunhão um com o outro, na doutrina dos apóstolos, que era o ensinamento verdadeiro, genuíno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E supriam a necessidade daqueles que precisavam, dos desfavorecidos, daqueles que não tinham condições. E a igreja hoje o que faz? O que estamos fazendo como igreja somos nós. A liderança o que está fazendo? Pois bem, vamos analisar. Vamos ver o que está acontecendo dentro dos lugares aonde estamos congregando. E alguns dizem assim, não, eu tenho que estar submisso à minha liderança. Vai ler o que é estar submisso à liderança. Eu tenho que estar submissa à liderança desde que ela esteja praticando a palavra, ensinando a verdadeira palavra. De forma que eu venha ajudar essa liderança a ganhar mais almas para o Senhor. Mas não você ser aquela pessoa que fala para você, você está assim, igual vaquinha de presépio, me desculpe eu falar isso, né? Não, sim, aceitando tudo, pare com isso. Ah, mas se eu não aceitar, eu vou ser tratado como rebelado. Tem nada disso. Deus, Ele quer que você saiba a verdade e pratique a verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Tiago 1:22. Não vamos nos enganar a nós mesmos, mas vamos ser praticantes da palavra? Vamos praticar a palavra? Será que estamos praticando a palavra? Agora vamos fazer 12 dias de avivamento para um ano de vitória. Hipocrisia. Você precisa ser moldado pela palavra. Santificado pela palavra de Deus. Sabe por quê? João escreve, João 17:17. Santificai-vos na verdade, porque a minha palavra é a verdade. No grego ele estava querendo dizer assim, que a palavra de Deus, quando ela entra no seu coração, muitas das vezes falamos do coração, porque é algo simbólico, mas é na nossa mente. Quando ela entra na sua mente e você começa a compreender, você é santificado, você é moldado pela palavra. A palavra te transforma. A palavra faz você ter um caráter. Nós somos confrontados diariamente pela palavra, porque a palavra nos ensina aquilo que é correto. Abacuque diz, Senhor, aviva a tua obra, ouvi a tua voz e temi. Tem gente que ouve a voz de Deus, mas temer que é bom é nada. Temer significa o quê? Se humilhar, se submeter, respeitar. E quando eu respeito a Deus, eu coloco em prática a palavra de Deus na nossa vida. Está faltando muito disso nas nossas igrejas, nos lugares onde congregamos, onde vamos cultuar, vamos dizer assim, que é o melhor falando, é o certo, o correto, porque igreja somos nós. Estamos esquecendo daquilo que é o verdadeiro evangelho e trazendo barreiras às pessoas que não conhecem. Por quê? Convida ela para ir na igreja, ela vai dizer, não vou lá, porque vão lá pedir dinheiro. Para que isso? Eu sei que precisamos pagar a água, a luz, pagar os salários daqueles que são assalariados pelo evangelho, mas nada de ostentação. A Bíblia fala em Provérbio que não devemos pedir muito, porque se eu pedir muito, eu vou
ter muito e vou me esquecer do Senhor, vou me afastar dele. Vou esquecer dele. Também não devo pedir pouco, porque se eu pedir pouco eu vou murmurar dele. Mas eu devo pedir o suficiente. Um líder que cuida da sua comunidade, da igreja do Senhor, porque o grande pastor é o Senhor Jesus Cristo. Ele disse, eu sou o bom pastor. O próprio Jesus, ele é. O verdadeiro líder tem que cuidar do seu rebanho conforme o Senhor o quer. Mas nada com ostentação. Nada em querer extorquir, em querer ganhar, em querer inventar, mas pregue a palavra. Paulo fala sobre o desejo do episcopado. O desejo do episcopado significa a vontade de querer defender o povo de Deus. Quando você tem esta vontade de defender o povo de Deus, de esclarecer a verdade ao povo de Deus, muitas coisas mudam em nossas vidas. As coisas de Deus começam a ser esclarecidas na nossa vida. E aí você não é mais enganado. Você não é mais ludibriado. Você não é mais chantageado. Porque você conhece a verdade. A verdade nos liberta, a verdade nos esclarece. E aí nós começamos a entender o verdadeiro propósito que Deus o quer na nossa vida. Nós precisamos ser esclarecidos por intermédio da verdade. Livro de Atos dos Apóstolos, eu falei, viviam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e supriu a necessidade daqueles que não tinham. Precisamos sim dar o dinheiro necessário para pagar a luz, a água, sim, mas nada de extorquir, nada de arrancar a ovelha, arrancar a lã da ovelha, que isso acaba me enojando, me trazendo náuseas. A palavra de Deus diz que de graça é dado, de graça devemos retribuir. Estamos vivendo num momento caótico. Vamos nos acordar, igreja do Senhor. Vamos nos acordar para um verdadeiro evangelho. E por muitos líderes, se dizerem líderes, não ter esse entendimento que o chamado é uma vocação de Deus, não é uma profissão, não é cabide de emprego, não é querer ter poder, ganância. Mas quando eu tenho a convicção que o chamado é algo que Deus me trouxe como vocação para exercer o evangelho em defesa do seu povo, eu começo a entender que eu vim para servir. Eu vim para servir as pessoas. E eu começo a entender o que Paulo nos escreve, que eu não devo ser pesado a ninguém. Paulo tecia tenda, trabalhava, e ainda ele tecia tenda, exercia o evangelho, tecia tenda, fazendo o seu trabalho para manter o ministério que Deus tinha dado para ele. É lógico que ele ia em lugares, dava oferta para ele, mas ele não estipulava valores. Olha o mundo caótico que estamos vivendo, um mundo de crise, que Abacuque via naquela época e hoje estamos vivenciando, de forma diferente, mas estamos vivenciando. Ele não estipulava valores, vende tanto CD, DVD, minha oferta é tanto. Vai trabalhar. O evangelho é para ser divulgado de forma prazerosa, de amor ao nosso próximo, de forma que o nome do Senhor venha a ser glorificado por intermédio da nossa vida. Precisamos nos acordar, precisamos ser esclarecidos pelo intermédio da palavra de Deus. Muitas pessoas estão adentrando a igreja querendo ouvir uma palavra, e aí lá ele ouve, você vai ser abençoado, você vai ser bem-sucedido, você vai ser empresário, você vai ser não sei o que, e nada disso acontece, sem contar as profetadas que ele recebe. Pregue a Bíblia, a palavra. É lógico que Deus pode usar alguém sim com a palavra profética. Aí diz, eu te abençoo, eu determino, eu não sei o que, determina nada. Se tudo é pela vontade de Deus, tudo é por intermédio de Deus, jargões que estão inventando para estimular, massagear egos de pessoas
que não consegue ser transformada pela palavra porque não pregam a palavra. Aí vêm para a igreja, ficam decepcionadas, ficam frustradas. Mas quando eu e os senhores começarem a falar a verdadeira palavra e ser esclarecido por intermédio da verdadeira palavra, vidas vão ser transformadas. O Evangelho de Cristo vai inundar os corações das pessoas. E algo vai brotar. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz: buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça. O reino de Deus não é comida, não é bebida, não é nada que é material. Mas o reino de Deus é paz, alegria. Lê em Gálatas o que está escrito lá. O fruto do Espírito: o amor, a bondade, a misericórdia, a temperança, domínio próprio. É os frutos do Espírito de Deus. Quando eu adquiro isso na minha vida, as demais coisas vão ser acrescentadas. Eu não preciso ter muito. O povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Quando Oséias fala esta palavra, ele fala diretamente para a liderança. O povo hoje está sendo destruído, sabe por quê? Porque está faltando conhecimento para o povo. A instrução da verdadeira palavra que liberta, que transforma, que abre os horizontes. E aí você não é mais manipulado. Você não é mais chantageado. Se você não der, Deus vai lhe cobrar. Deus vai cobrar o quê de você? Deus vai te abençoar, Ele está para te abençoar. É lógico que Paulo diz que nós devemos dar com alegria, não por constrangimento. Mas o constrangimento, muitas das vezes, nós observamos nesse momento caótico que estamos vivendo, que Abacuque disse: Senhor, ouvi a tua voz e temi, aviva a tua obra no decorrer dos anos. E lembra-te da tua misericórdia, porque ele estava vivendo num momento caótico. Qual é o momento caótico hoje que estamos vivendo os ditos evangélicos? Vai numa igreja, ou vai num lugar, ouvir a palavra, que você quer ouvir a palavra. Igreja somos nós. Lá, quero tantos de 500, tantos de 100, tantos de não sei o que, você tem que dar, porque não sei o que lá. Paulo diz que não é por tristeza, é com alegria e não por constrangimento. Estão constrangindo as pessoas. Estão fazendo com que as pessoas sejam constrangidas. E aí as pessoas ficam até acanhadas. Às vezes eu já fui para a igreja e tinha 1 centavo e não tive nada. Mas me senti constrangido. Eu vou dar o quê? E muitas das vezes nós começamos assim: mas que obra está sendo realizada? Temos asilo, temos creche, orfanato, temos alguma coisa, uma ação social que está sendo desenvolvida, tem relatório especificando tudo. Ah, mas o dinheiro é de Deus. Deus precisa de dinheiro. Deus é espírito. O importa é que adoramos Ele em espírito e verdade. Falamos tanto da época da indulgência, das heresias, mas estamos vivendo a mesma época. Só falta vender terreno no céu, mas estão vendendo de forma diferente. É lenço que cura? É água que cura? Quem cura é Jesus. E o maior milagre, a maior cura é na sua alma. É você aceitar Ele como único e suficiente Salvador e Ele mudar as suas atitudes, mudar o seu caráter, mas você precisa aceitar o que Ele tem de melhor para ti através da sua palavra. Por isso que Tiago fala em 4:8: chegai-vos a Deus e Ele chegará a vós. Você precisa da liberdade para que Ele trabalhe na sua vida. Não pode ser aquele turrão: não, eu vou ser assim, assim e pronto. Não, você precisa mudar. Mas estamos vivendo uma época caótica, de crise. Deus não livrou Sadraque, Mesaque e Abidnego da fornalha ardente. Deus não livrou Daniel da cova dos leões. Mas Ele esteve com eles naquele momento difícil. Fale para a pessoa a verdade, que ela vai ter luta, ela vai ter enfermidade, ela vai ter dificuldades. Mas a diferença, se ela ter Jesus, ela vai ter uma esperança que vai lhe dar força para ela vencer dia após dia as suas dificuldades. Quando eu tenho esse entendimento da palavra de Deus, eu posso morar numa casa muito pobre, uma choupana, ganhar um salário bem pouco, cortar pedra o dia inteiro, cavar buraco,
mas eu vou ter uma alegria que vai me contagiar, que vai me trazer esperança, que é o amor de Jesus Cristo que Ele tem por cada um de nós. 12 dias agora, vamos fazer de campanha para um ano de vitória. Não, nós precisamos todo dia se achegar ao Senhor. A palavra de Deus, Paulo fala que nós crescemos em glória, dia após dia, degrau por degrau. E essa glória é refletida em nós ao mundo que nos contempla, porque é a palavra que nos transforma, a palavra que nos purifica. Abacuque diz: ouvi a tua voz e temi. Vamos temer ao Senhor? Temer é colocar em prática aquilo que aprendemos. Temer é praticar o verdadeiro evangelho e acabar com essa hipocrisia desse evangelho barato. Vamos falar a verdade? A verdade que cura, que liberta, que transforma o pecador. A verdade que enche o nosso coração de alegria, que faz você ser uma nova criatura em Cristo Jesus. O mundo caótico que estamos vivendo, de crise, de personalidade, de caráter, uma crise constante. E eu não falo no mundo, porque o mundo não conhece a palavra, mas nós que conhecemos. Sabe o que o profeta Isaías, o profeta Jeremias diz para o povo de Israel? Vocês são piores do que o povo de Sodoma e Gomorra. Aí o povo diz: mas como, profeta? Nós somos o povo escolhido. Talvez nós vamos falar: não, eu sou da denominação tal, eu sou o pastor tal, eu sempre dou a minha oferta, eu sempre faço a minha contribuição. O povo de Sodoma e Gomorra é um povo promíscuo, um povo que faz tudo que não presta. Mas nós não, nós somos o povo que estamos na igreja. Aí o profeta Jeremias, Isaías diz assim: vocês são piores do que o povo de Sodoma e Gomorra. Sabe por quê? Porque vocês conhecem a verdade e não praticam a verdade. Precisamos praticar a palavra de Deus na nossa vida. Liderança, vamos nos acordar. Povo de Deus, vamos nos acordar. E viver o verdadeiro evangelho de Cristo em nossas vidas, que transforma, que traz mudança. Mas não estamos querendo viver, praticar. Olha os escândalos acontecendo. Olha a hipocrisia que está acontecendo em nosso meio evangélico. Vamos ser salvos em Cristo Jesus, se converter verdadeiramente. Converter é eu dar as costas àquilo que fazia e agora começar a fazer tudo certo, tudo correto. E não basta somente eu falar, mas eu tenho que viver. Não basta eu ser apenas ouvinte, como diz João, mas praticante. Ter uma boa oratória é bonito, cantar muito bem é bonito, mas vamos praticar o evangelho? Vamos ser pessoas diferentes? Ouvi a tua voz e temi, Senhor. Quando eu ouço a voz do verdadeiro Deus, a voz por intermédio da genuína palavra de Deus, traz mudança na minha vida, traz desconforto na minha vida. Eu não consigo continuar naquela vida miserável, mentirosa, mas eu tenho que mudar, porque isso me traz algo que me incomoda e eu tenho que mudar, porque eu ouvi a palavra, eu sou santificado pela palavra. Fui a um barbeiro, sentei na poltrona e lá ele começou a cortar o meu cabelo. Escute esse testemunho. E aí chegou um outro senhor e disse: Charles, olha só, o fulano que está cortando seu cabelo, ele fez 50 anos de casamento. Eu disse: parabéns, que coisa linda, que atitude linda, que demonstração linda da sua atitude, né? De estar vivendo 50 anos com a mesma pessoa. Não é uma pessoa que está na nossa denominação, que você vai, é de uma outra denominação, uma pessoa simples, mas de caráter. Mas sabe o que me chamou a atenção? Ainda a outra pessoa disse assim: olha, Charles, sabe o que ele pediu de presente? Ele pediu uma cesta básica. Eu disse: uma cesta básica? Ele pediu uma cesta básica de cada convidado, porque depois ele iria pegar todas as cestas básicas e levar para as pessoas desfavorecidas, a uma entidade carente, a um orfanato, a um asilo. E logo o Espírito de Deus falou ao meu coração. Foi como se eu levasse uma martelada dentro
do meu coração, na minha mente, fui impactado e me veio a pergunta: quantos pastores, quantos líderes, no seu dia de aniversário, no seu casamento, pediu para cada um trazer uma cesta básica, para depois levar aquele menos favorecido, o mais desfavorecido? Quantos de nós já fizemos isso? Não, mas no aniversário tem que levar envelope, envelope com certo valor, certa quantia. Que vergonha, vamos nos acordar? Será que você não tem o suficiente para viver? Será que você não tem o suficiente para fazer a obra de Deus? Não estou falando algo contra em você ter uma casa para morar com a sua família, ter um carro, ter um salário digno, mas estou falando de ostentação, crise que estamos vivendo nos dias de hoje. Crise de um evangelho barato, um evangelho fajunto, que não é o evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, mas que venhamos pregar a verdade e viver a verdade. Venhamos ter atitude como homens de Deus verdadeiramente. Quando eu e os senhores temos o desejo do episcopado, significa o desejo, quando Paulo fala no original, ele está dizendo o desejo de defender o povo de Deus. Eu não vou arrancar a lã da ovelha, mas eu vou lutar pela ovelha. Eu vou amar a ovelha. Eu vou lutar pelo povo de Deus. Eu vou ser uma pessoa verdadeira. E quando eu faço isso com amor, que eu já fiz isso muitas das vezes, e continuo fazendo, mas já trabalhei especificamente em uma igreja, de forma voluntária. Todo final de semana as pessoas me convidavam para ir almoçar, porque sentiam a alegria de ter eu perto. Sem eu pedir nada, ganhava as coisas. E muitas vezes eu dizia, não precisa não, mas porque sentia o carinho, a vontade, do amor, que era exercida por nós, por intermédio dele, por intermédio de Jesus na nossa vida. Ouvi a tua voz e temi. Será que estamos temendo realmente o Senhor? Ou estamos vivendo uma mentira fabulosa? Estamos no mundo da Alice, do País da Maravilha, querendo enganar o povo para o povo ser cheio do poder de Deus, pular num pé só, profetizar, falar em línguas estranhas. Isso é bom. Não estou dizendo que isso não seja bom, isso é bom. Mas ser cheio do poder de Deus é ter caráter, personalidade e principalmente da liderança. O povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Oséias falava porque os líderes não falavam a verdade para o povo. Precisamos falar a verdade e viver a verdade. Um mundo caótico. Mudaram os personagens, mas o enredo é o mesmo. A história é a mesma. Que Deus venha ter misericórdia da minha vida e da sua vida. Sabe, quando falamos a verdade, é igual Jeremias. Jeremias foi caluniado, foi deixado pela sua família, foi deixado pelas pessoas, pela sociedade, porque falava a verdade. Quando você fala a verdade, você não é convidado para grandes congressos. Você não profetiza aquilo que eles querem ouvir, mas eu estou aqui para falar aquilo que o Senhor quer que eu fale para as pessoas por intermédio da sua palavra, a verdadeira palavra, que vai conscientizar, vai fazer ter cada um de nós uma reflexão do que é ter o Evangelho de Cristo em nossas vidas. Você não tem banquetes, você não tem agenda, mas eu não me importo por isso, pela misericórdia de Deus. Ele sempre tem tocado em corações, em vida, para me convidar para falar a verdadeira palavra. O profeta, aquele que é o servo de Deus, você só vai em lugares que o Senhor te mandar. Não em lugares que você vai ser convidado. Por causa de agenda, negócios, não. Você só vai aonde o Senhor te mandar. Este é o mundo caótico do Evangelho que estamos vivendo. Mundo de crise. Que precisamos nos acordar, ser despertado. Paulo diz, desperta, ó tu que dormes. Levanta dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Saia dessa posição de sossego, te acorde, e vamos viver o verdadeiro Evangelho. Quando eu tenho o desejo do episcopado, de defender o povo de Deus,
Eu não tenho desejo pela ostentação, a ganância, o poder, mas de fazer a obra de Deus com carinho. Eu não coloco imposições sobre as pessoas que estão sobre a minha liderança, mas eu deixo elas servir ao Senhor com alegria, com liberdade. Aí elas sentem o prazer de servir ao Senhor. Mas muitas pessoas estão sendo oprimidas, amassadas, colocando imposições, botando medo. Vamos nos acordar. Sabe por quê? Jesus está voltando. Jesus está voltando. Algumas pessoas estão colocando aqui no vídeo, querem saber o endereço da igreja para poder me visitar. Hoje eu não tenho uma igreja fixa onde estou pastoreando. Eu estou trabalhando mais na itinerância. Me congrego em uma igreja em Florianópolis. Eu não quero dizer a denominação, porque eu não quero chamar ninguém para ir pela placa da denominação. Mas vá em busca de um verdadeiro evangelho, onde é pregada a verdadeira palavra. Eu tenho alguns vídeos já de pregações no YouTube, tenho no próprio Face, tenho um blog com muitos assuntos teológicos que vão esclarecer você sobre a verdadeira verdade da palavra, para você não ser manipulado, para não ficar mentindo. Mas precisamos pregar a verdadeira palavra. Ouvi a tua voz e temi, a tua palavra e temi. Quando eu ouço a palavra de Deus, eu temo Ele verdadeiramente, eu coloco em prática a palavra do Senhor. Eu vivo o verdadeiro Evangelho. Eu sou uma pessoa transformada pelo Evangelho de Cristo Jesus. Mas eu não fico apenas de aparência, mas vivo o verdadeiro Evangelho, sendo transformado dia após dia. Não somos perfeitos, vamos errar. Mas quando erramos já sentimos, poxa, eu não precisava ter feito isso, eu teria que ter mudado. E nós vamos sendo moldados pelo Espírito de Deus. Eu estava sendo incomodado desde o ano passado, de 2016, final de 2016. E no início agora de 2017 eu senti essa vontade de falar esta palavra, compartilhar com cada um de vós. E quando eu vim aqui para falar esta palavra, eu não vim para constranger você, eu não vim para afrontar você, mas eu vim aqui para que você seja esclarecido. Quantos escândalos? Escândalo significa pedra de tropeço. Não seja pedra de tropeço para o seu irmão. Ai daquele que pratica o escândalo. Mas a Bíblia diz que é mister que aconteça o escândalo. É necessário. Para quê? Para que nós venhamos nos acordar. Entender qual é o verdadeiro sentido do Evangelho. Prego sobre prosperidade, não sei o que, determinismo e não sei o que. E as pessoas carentes? Que Deus é esse, irmão? Que vai só me abençoar e você não? Mas Ele é ungido, todos nós somos ungidos do Senhor. Eu estou falando da crise que estamos vivendo no meio evangélico. Abacuque viveu uma época de crise. Mas nós também estamos vivendo uma época de crise. A crise de caráter, a crise de personalidade, da sinceridade que falta em nosso meio. Às vezes quero convidar alguém para vir à minha casa. Não, mas é um pastor, tome cuidado. Tome cuidado. Pode ser um lobo devorador querendo acabar com a tua família. Agora, se somos transformados verdadeiramente pela palavra, algo vai mudar na nossa vida. Vamos ser diferentes. E você, como é que você vai identificar essas pessoas? Pelos frutos. A palavra diz, pelos frutos conhecereis. O que tipo de árvore é essa aí? Pelo fruto. Pelas atitudes. Pela maneira de ser. Os escândalos estão afastando muitas pessoas do Senhor. Mas saiba que a Bíblia, a palavra de Deus, ela continua a mesma. E dentro desta palavra tem muitas riquezas que podem mudar a sua vida. Como mudou a minha vida. Compartilhe este vídeo.
Eu já falei que tem um blog, que tem muitos assuntos teológicos. Acesse lá e seja esclarecido por intermédio da palavra de Deus, pela verdadeira palavra. Não a palavra da ganância, do poder, do determinismo, do triunfalismo, mas a verdadeira palavra que faz eu e você entender o que é ser um servo, em servir ao Senhor e servir ao nosso semelhante. É esta palavra que eu vos deixo neste momento para cada um. Em nome de Jesus. Que Deus te abençoe muitíssimo.